Boa tarde, gente. Atualmente eu sou, há 30 anos, eu sou vice-presidente da Unibis, que é a minha missão principal, é onde na realidade a gente exerce uma atividade mais constante, diariamente. Estamos lá, entendeu? Eu faço parte, são duas vice-presidências que são os dois braços da Unibis. Um braço é o judaico e outro é o braço Goya. Eu cuido da área Goya atualmente, eu já passei pelo judaico e estou na área Goya. Mas são 15 mil pessoas que a gente cuida anualmente, então realmente tem um trabalho efetivo muito grande. A parte disso, eu sou vice-presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Eu sou um dos vices que estão lá, entendeu? Junto com o Luiz Kidner e a equipe deles. Além disso, eu coordeno também o núcleo do Fundo de Bolsas das Escolas Judaicas. Faço parte da coordenação do núcleo de Fundo de Bolsas que distribui bolsas de estudo. Tá? Então, essas são as minhas atividades. Além disso, eu tenho um hobby, que é cozinha, culinária judaica e culinária sefaradí, em particular, e cozinho muito pela comunidade como um todo, cozinho muito para os rabinos, para as instituições, enfim, mas tudo, na realidade, como uma tzedakah. Não faço nada disso profissionalmente. Essa é a minha linha de conduta, entendeu? Eu acho que cada um de nós tem uma missão e precisa, na realidade, devolver para a comunidade judaica tudo que recebeu na sua infância e na sua adolescência. E, automaticamente, eu estou tentando fazer esse trabalho. Estou tentando mostrar para os meus filhos e netos, tenho 4 netos, 2 filhas casadas, que eles também têm essa obrigação. Então, no dia de amanhã, que eles façam para a comunidade o que eles estão recebendo hoje. Tá? Bom, a convite da Linda, que muito me honra, então está aqui para falar um pouquinho dos nossos antepassados, que são muito juntos, enfim. Nós temos parentes, vamos dizer assim, super integrados. Meu tio é casado com a tia dela, então a gente teve uma infância muito juntos, né, a vida inteira. E a parte disso, ela trabalhou a vida inteira no Berry, onde os nossos filhos estudaram juntos e tiveram uma infância muito integradas, né, os nossos filhos em comum, claro. Apesar da diferença de idade, eu sou muito mais velho do que ela. Eu ia falar que você é muito mais jovem do que eu. Mas, então, essa minha paixão culinária, na realidade, ela tem uma origem, na realidade, nas 2 matriarcas da minha família. As minhas 2 avós vieram de Beirute, no Líbano, e cozinhavam muito bem. E, na realidade, o sonho delas era que alguém na família herdasse esses dotes culinários. Então, minha avó, que teve 19 netos e vários bisnetos, ela tinha uma paixão por mim, porque eu fui o único que herdei, entendeu? Esse veio artístico e culinário dela. E muito, na realidade, teve uma participação muito ativa na minha vida, porque até o fim da vida dela, morreu com 94 anos, e a gente cozinhou até os últimos dias de vida dela. Então, a paixão dela era vir à noite na minha casa, e a gente junto cozinhava, e ela dizia que ela queria cozinhar num ambiente tranquilo, silencioso. À noite já as casas estavam tranquilas, as empregadas já foram dormir, e a gente podia cozinhar à vontade e tranquilamente. E isso, nesse meio período que a gente cozinhava, ela ia contando as histórias que ela trouxe de Beirute, do Líbano, e isso tudo foi enriquecendo a minha mente, a minha cabeça. Eu fui, na realidade, dizendo, puxa, mas isso eu preciso registrar de alguma forma, isso nos relatos que ela trouxe. Nessa época, aqui era um Instituto de História Oral. E aí, a Gabi Becker que era a diretora daqui na época, e eu solicitei que a Raquel fizesse a entrevista com a minha avó e a gente documentasse a história dela toda, de vida lá do Líbano para cá,
E foi uma tarde muito agradável, porque ela disse que ela nunca tinha contado a história dela para ninguém. Que ela achava que isso era uma história dela e que deveria morrer com ela. E eu fui convencendo ela que, ao contrário, a gente deveria divulgar a história dela, que era importante. E aí acabei convencendo ela a fazer um relato minucioso, entendeu? De toda a vida dela, desde a infância até a vinda para o Brasil, e como que ela desenvolveu a família dela, que ela ainda, enfim, ela estava recém-casada, que ela iria criar. E isso foi feito, e depois de uma semana que ela fez o relato dela, ela faleceu. Então, graças a Deus a gente conseguiu registrar tudo isso. Enfim, quando me ligaram daqui dizendo que tinham editado a entrevista dela, eu falei, ela já não está mais presente, né? Enfim. Bom, como que chama a sua avó? A minha avó chama Badri Zeitouni, entendeu? E ela fez realmente esse relato. Mas ela, originalmente, ela vem da família Politi. Então o nome dela era Badri Politi Zeitouni, tá? Casou-se com meu avô aos 15 anos de idade, no Líbano do pós-guerra, entendeu? Primeira Guerra Mundial, uma vida difícil, com perseguições, com muita fome, porque a Primeira Guerra Mundial tinha acabado e eles estavam... Mas o relato dela, na realidade, se volta para um período um pouco antes disso. O pai dela e a mãe dela viviam em Beirute e, na realidade, o pai com o irmão dela, ela tinha um irmão e 3 irmãs, né? Elas eram 3 mulheres e um homem de filhos. E o meu avô pega o filho e vai para uma cidade próxima a Beirute, entendeu? Porque ele era cônsul grego em Beirute. Ele era do consulado grego, que meu bisavô vem da Grécia. Então, ele vai fazer um trabalho nessa cidade próxima quando começa a guerra e ele não pode mais voltar para Beirute, para a casa dele, para a mulher e para as filhas. E eles se perdem, esses 4 anos de guerra mundial, eles não se veem mais. E naquela época não tinha meios de comunicação, estavam todos, enfim. Então, o meu bisavô, o meu avô, lá nessa cidade, imaginam que a família pereceu durante a guerra, que a mulher e as 3 filhas já não existiam mais, e vice-versa. Elas achavam que eles tinham também morrido na guerra, eles não se viram. Até que meu bisavô, quando vem para Beirute, para ver se ainda restava alguma coisa da casa deles, que eles viviam, alguém avisa que parece que viu a esposa com as 3 filhas num bunker, entendeu? Ainda sobrevivendo à guerra. E eles acabam se reencontrando, então, nesse limiar dessa guerra. Então, essa é vamos dizer assim, o início da história deles, entendeu? Como eles estavam. Paralelamente a isso, a minha outra avó é descendente do rabino Isaac Aboab da Fonseca. Ela é da família Boab, entendeu? E a ligação com o rabino, de alguma forma, vem de uma descendência muito forte, tanto que ele tem sinagoga, né, em Safat, lá em Israel, enfim. Aí essa minha avó, por exemplo, ela vivia em Beirute também. E aí houve a única peça que restou quando ela veio de Beirute, ela trouxe um pequeno vaso, que está aqui, entendeu? Que eu conservei, porque a minha avó fez questão de mudar, né, antes de falecer, enfim. E esse vaso está nesse meu livro. Eu registrei porque, como eu não sabia se o vaso ia sobreviver, apesar de ter passado guerra e tudo, mas a gente nunca sabe se os descendentes vão conservar os objetos que a gente tem, né? Eu estava até perguntando para a Linda se tem alguma forma da gente preservar os objetos, enfim.
E eu fiz questão de manter e registrar no meu livro. Eu até vou mostrar para vocês, entendeu? Aqui. Esse livro, na realidade, foi feito em homenagem às duas avós que eu tenho, e eu fiz questão de colocar na capa do livro para registrar que realmente é uma lembrança importante para a família e tal, né, que registra isso. Mas como eu estava falando para vocês, a descendência da minha avó, da família Boab, tem uma importância grande que, quando foi aniversário da sinagoga de Recife, que foi fundada pelo rabino Isaac Aboab da Fonseca, a Casa da Moeda aqui resolveu homenagear, lançando uma moeda de ouro com a esfinge do rabino Isaac Aboab da Fonseca de um lado, e do outro lado um retrato da sinagoga de Recife. E a família Aboab foi chamada em primeiro lugar para comprar essas moedas. Então eles lançaram ouro, prata e bronze. Então nós estivemos lá, tivemos um dia especial só para a família, a gente pôde comprar essas moedas para deixar de herança para os descendentes e tal. Então as minhas moedas estão lá guardadas em casa, enfim. Então esses são os dois ramos da minha família. A minha avó Badri Polites e Tuni, que vem do Líbano, depois dela ter feito um casamento, um shider, porque na realidade não existia, né, uma outra forma da gente casar naquela época, e essa minha avó acaba vindo junto no mesmo navio, a minha avó Virgínia Aboab, que ela se chama Virgínia Aboab Polite. Então eu vou contar para vocês como se deu esse encontro delas. O meu avô foi para Beirute para procurar uma noiva, porque ele já vinha de 3 casamentos com filhos grandes, e aí ele resolve casar-se novamente. Aqui ele disse que não ia encontrar uma mulher, ele precisava ir para Beirute para procurar uma mulher. Mas ele não tinha dinheiro para pagar a passagem de navio. Então, ele vai falar com um amigo dele, chamado Isaac Sayeg, que você conhece bem, que tinha ganho na loteria esportiva. Não esportiva, na loteria federal, né? Enfim, naquela época não tinha esportiva. E ele falou assim, olha, eu te empresto dinheiro, você vai para Beirute buscar uma noiva, e quando você voltar, você me paga. Quando você vai trabalhando, você vai me pagando. Ok. Falou assim, olha, mas tem uma coisa, falou assim, eu tenho um primo que mora em Santos, e ele quer que você traz a filha dele junto, quando você vier, é uma moça ainda jovem, tá, para ela não enfrentar a viagem sozinha, eu te dou o dinheiro e você traz ela, quando o navio aportar em Santos, ela fica com o pai e a mãe lá, que a minha avó estava morando em Beirute. Ok, ele vai para Beirute procurar uma noiva, esse meu avô. Isso é 1919, um ano depois que acabou a guerra. Muito bem. Aí ele chega lá na casa de uma prima dele, que tem um sobrado, e falou para a prima, olha, eu vim buscar uma noiva. Ela falou assim, olha, justamente, falou assim, eu alugo a parte de baixo da minha casa para uma família que tem uma moça jovem muito bonita, muito prendada, porque ela sabe fazer de tudo e tal, você precisa conhecer, falou para ele. E assim fizeram um shider, entendeu? A minha avó tinha 15 anos e meu avô tinha 47 anos. Tinha 3 filhos adultos que foram com ele, eles já tinham noivas, entendeu? Os filhos já estavam namorando, tinham entre 18 e 20 anos, já com noivas e tal, e foram buscar a madrasta, a nova madrasta, claro. Muito bem. Então, é feito o casamento, assim, do dia para a noite, porque naquela época não se preparava as coisas assim, né? Então, marcaram o casamento, foi feito o casamento, e ele já comprou as passagens de volta. Então ia vir ela, ele, o noivo, a noiva, os enteados
E a minha avó falou que ela não queria vir sozinha, que ela queria trazer o irmão dela. Aquele irmão que estava perdido na outra cidade, era o irmão mais velho, falou assim, não, eu quero levar o meu irmão junto. Ele falou, tá bom. Então ele trouxe o irmão e trouxe essa moça que deveria ir para Santos, né? Estão entendendo assim como é que é a história? O navio demorou 3 meses para chegar no Brasil. Ficou quebrado 1 mês no porto da França. O navio teve que ficar arrumando, então eles ficaram 1 mês sediados lá. E nesse meio tempo, o irmão mais velho da minha avó se apaixona por essa moça que iria para Santos. Então os dois vêm a ser os pais da minha mãe. E aí eles chegam no Brasil, ela vai para Santos, ele vem para São Paulo para ficar com a irmã dele, né, que tinha recém-casado. A minha avó começa a ter os seus filhos, teve 4 filhos, entendeu? Apesar dos 3 enteados, ela tem mais 4 filhos. E o meu avô começa a namorar a minha avó, indo para Santos e voltando até eles se casarem e mudarem para São Paulo. Ok? Eis que os filhos de ambos, entendeu? Acabam se casando, que são meus pais. Meus pais são primos irmãos do 1º grau. Então, esse é o resumo da história da minha família. Então, o meu tio mais novo acaba crescendo, eles crescem, as minhas tias começam a se casar e fica o filho caçula da minha avó, que acaba se apaixonando pela tia dela. E se casam e têm seus filhos. Então, obviamente, as nossas famílias ficam totalmente entrelaçadas. E a nossa infância era muito entre Moca e Ipiranga. As nossas sinagogas eram da Moca e a gente frequentava as mesmas sinagogas e a gente tinha as festas juntos e as famílias juntos, né? Então, essa é o resumo da nossa história em comum. Então, a nossa vida, entendeu? Começa a crescer e a minha avó, ela começa na realidade transmitir o gosto pela culinária. A minha outra avó também era uma excelente cozinheira. Então, a culinária sempre permeava nas casas, entendeu? Judaicas, como se faziam as coisas, onde é que você assava as coisas. Tudo era feito de uma forma assim muito abundante, porque todos tinham muitos filhos e as coisas precisavam na realidade ser feitas. E eu perguntava para minha avó sempre, mas como é que vocês faziam as festas, os casamentos? Porque era tudo feito em casa, não tinham buffets, não existiam o que nós temos hoje, entendeu? Como se organiza uma festa? Você encomenda num buffet, estava resolvido, lá não. Então você tinha que, na realidade, armazenar as coisas. Quer dizer, como se armazenava as coisas naquela época? Não tinham geladeiras, freezer, nada disso. Como é que se faziam as coisas? Ela disse que armazenavam tudo em tonéis de carvalho, entendeu? As comidas eram armazenadas, as carnes também eram armazenadas lá. O caché era respeitado porque, na realidade, você tinha que cacherizar as coisas em casa para fazer. A minha avó cacherizava tudo em casa, fazia todos os rituais. As carnes eram defumadas, eram tiradas o sangue, etc. Os rituais eram respeitados de alguma forma. E ela acaba se tornando, dentro da coletividade, era uma comunidade na Moca que era muito desligada do resto da coletividade. Então, a gente não frequentava os mesmos meios que os Esquenazim tinham, entendeu? No Bom Retiro e tal. Não existia esse intercâmbio tão forte como existe hoje. Então, eles viviam praticamente isolados. Era uma comunidade isolada que vivia entre a Moca e o Ipiranga, mas que tinham os rituais todos preservados. As sinagogas funcionavam, também se andava, não se pegava carro, quer dizer, os rituais todos eram respeitados dessa forma. E era muito curioso você ouvir como é que as coisas eram feitas, eram conservadas. Se fazia festas para 200 pessoas
em tonéis de carvalho, eu dizia, mas como que isso é possível? Como nada estragava? Como as coisas... Como é que você fritava as coisas de última hora e tal? E se fazia, entendeu? Eu via as mulheres trabalhando, elas faziam um mutirão de trabalho. Casamento das minhas tias, assim, toda a coletividade da região, da Moca, se reunia e elas faziam um mutirão de trabalho. Então, umas vinham terça e quinta, outras segunda e quarta, outras, entendeu, no fim de semana, e se produzia as coisas que iam ser servidas nos casamentos, nas festas, nos rituais, entendeu? Se reuniam e se faziam as coisas de uma forma, entendeu, muito interessante, muito doméstica, mas com muito cuidado, com beleza, enfim, era artístico mesmo. Os casamentos eram feitos nos salões de gente que morava em casas grandes e tal. Na época, na Avenida Dom Pedro, do Ipiranga, moravam várias pessoas da coletividade que tinham salões nas suas casas, salão de festa mesmo, entendeu? Então, eles emprestavam o salão para que as festas fossem realizadas lá. Então, isso tudo foi trazendo vamos dizer assim, uma inter-relação das pessoas muito forte. E automaticamente os seus filhos e descendentes se conheciam, se casavam entre si, e as famílias só iam aumentando, só iam, entendeu, proliferando. Existia muito intercâmbio com as comunidades sefaradis do Rio de Janeiro, de outros locais, muito mais do Rio. Então os casamentos acabam acontecendo entre Rio e São Paulo com mais, vamos dizer, com mais frequência e tal. Muita gente que era do Rio vinha para São Paulo e vice-versa e tal. A Norma acabou de chegar, ela também é uma carioca que casou com paulista e tal, é um exemplo vivo disso. Então isso começa a ser também um costume da época e da coletividade que morava no Ipiranga e na Moca e tal. A vinda dessa coletividade para os meios, vamos dizer, judaicos mais centrais, acabam acontecendo com a transferência dessas famílias mudando, que se mudam para Higienópolis ou Jardins, enfim, quer dizer, então isso acaba acontecendo nesse limiar desse tempo, mas isso já nos anos 60, 70, entendeu? Enfim, mas então o início do pessoal que vem do Líbano é nessa época de 18 a 20, entendeu? Que começam a ter a sua vida, começam a ser os mascates, porque todos eles eram praticamente mascates, mas começam a ganhar um certo dinheiro e começam a educar os seus filhos nas escolas judaicas também. Então, já passam a ter uma geração já com estudo, com a possibilidade de ter feito uma faculdade, um estudo, e esses começam a ser profissionais liberais e tal. Então já não seguem mais os seus pais que eram comerciantes, mascates e tal, quer dizer, eles vão deixando para trás essa veia comercial e vão transferindo para os filhos um conhecimento mais educacional, e isso vai fazendo com que eles realmente, entendeu, cresçam e vão para outros caminhos. Então, essas famílias que tinham esse comércio intenso de mascatear, de vender tecido de porta em porta, é um trabalho que vai escasseando, que vai ficando cada vez mais longe, entendeu, dos primórdios tempos da imigração. Eu tive curiosidade de ver os navios que meus avós vieram. O Museu da Imigração tem esses livros, e é muito interessante você ver que a ideia que eles tinham é saber a origem da pessoa, a idade e a religião. Assim vai estar consignado nos livros a religião de cada um e tal, enfim, não sei qual era a finalidade, mas de qualquer forma, se a gente voltar para os anos 50, quando existia a proibição de entrar judeus aqui, talvez seja em função dessa proibição, né, antiga. Mas de qualquer forma, as coisas, então, elas permeiam por aí e tal. Então,
A minha história, a história da minha família, então, está muito intrínseca com esses fatos todos que eu contei para vocês. A família continua unida, eu acho que muito em função das matriarcas, que realmente têm um peso enorme, têm um valor inestimável, porque elas transmitiram, através da culinária, toda a força, toda a energia, todo o amor que elas tiveram, entendeu? Pelos seus filhos, netos e bisnetos, enfim. Eu conto isso com muita satisfação e digo para vocês que o registro nesse livro é em função disso, é honrar a memória delas e agradecer por tudo que a gente recebeu delas esses anos todos. E essa memória que não fica, né, que ela não termina, ela se transmite de geração em geração, para os meus filhos, netos, enfim. Então aqui tem algumas fotos, entendeu, delas, depois se vocês quiserem dar uma olhada, enfim. Mas é isso. Então a nossa história é essa. Se alguém tem alguma pergunta... Essa geração... Oi, Nancy. Você é sefaradi ou oriental? Se eu sou sefaradi ou oriental? Deixa que eu respondo. Olha, eu na realidade eu acho que eu sou sefaradi, entendeu? E tal. Existe uma força muito grande em falar que a gente é sefaradi. Mas evidentemente que você não pode esquecer que a gente é do Oriente Médio mesmo, entendeu? A gente, quem vem do Líbano, daquela região árabe, eu acho que vem dos primórdios, na realidade, a invasão turca na Península Ibérica e o retorno, né, deles para o Oriente Médio. Eu acho que é isso, tem uma influência forte da Península Ibérica aí nessa história, entendeu? Mais uma pergunta. As famílias que foram viver na Avenida Dom Pedro, eles eram primeiros moradores dessas casas ou elas tinham sido já dos sírios não judeus que viviam na região? Não sei te dizer. Na realidade, os meus avós, quando alugaram apartamento e casa lá, eram prédios, vamos dizer, residenciais, mas não tinham essa tradição de outras comunidades, não. Então, vocês moravam em casas grandes que tinham salões. Essas casas tinham sido construídas pelos judeus do bairro? Não, ou eram casas já construídas, já eram casas construídas, mas que tinham, vamos dizer assim, eram casas muito grandes na Avenida Dom Pedro. E eles cediam as casas, os salões, assim, não só para festas e tal, mas muitas reuniões de jovens. A preocupação era a contra-assimilação. Então, as casas eram cedidas para festinhas de jovens e tal, para que eles não fossem para os clubes que existiam naquela época e tal, mas eles não queriam que eles saíssem do meio judaico sefaradi. Então, existia uma força nesse sentido, entendeu? Mais uma pergunta. Havia uma influência do sionismo, né, nessa região, na sua infância? Não. Por isso que eu digo para você que quando eles vêm para os Jardins e para Higienópolis, é que eles começam a tomar conhecimento de Israel efetivamente. Na Moca, na realidade, de vez em quando nós tínhamos a vinda de um Shelia, que vinha pela federação e começava a falar um pouco de sionismo para a gente. De Israel, de Tapuz, entendeu? Naquela época tinha muito Tapuz, né? Um pouco mais tarde. Mas a gente nem sabia que como ir para Israel, como é que era, entendeu? A vida em Israel, a vida em kibbutz, a não ser quando o Shelia vinha e começava a trazer, entendeu? Fotos, entendeu? Filmes, documentários e tal, a gente começava a tomar conhecimento do trabalho comunitário, porque a gente também não sabia que existia um trabalho comunitário. Eles que foram transmitindo isso para a gente. Uma perguntinha, Gabi. Oi, só, pois não. Então, a partir do Rabino Abu Abi, sim, isso a gente localiza mais ou menos em que ano, em que época? Fundação da Sinagoga de Recife. Isso. Quando? Holandesa, a partir de 1630 até 1654. Como? 1630 a 1654. quando eles foram expulsos da Holandesa.
Mas houve a criação da comunidade, e do qual foi convidado 2 rabinos, um dos quais Isaac Abramo da Fonseca. Obrigada. Pois não. Então, justamente nessa região que você estava falando, lá no Ipiranga, tinha esses moradores sírios, não é? Por exemplo, que não eram judeus, certo? Essa comunidade judaica que morava lá, tinha algum tipo de convivência, assim, com essa comunidade que não era judia? Os árabes já eram muito ricos, porque eles vieram para cá muitos anos antes. Então, os árabes, eles tinham casas faraônicas perto do Museu do Ipiranga, e perto da Nazaré. Ali eram casas maiores e muito mais ricas, que eram dos árabes. Jafés. Exatamente, Jafé e Companhia Limitada, sei lá, várias outras famílias árabes. Os judeus nossos ficaram na Avenida Dom Pedro, que era antes do museu, entendeu? E essas casas não eram de árabes, eram casas, vamos dizer assim, menores, que para nossa visão eram casas grandes, mas a casa dos árabes eram palácios, entendeu? Na parte depois do museu, na Avenida Nazaré. Exato. Mais uma pergunta. Achei muito curioso essa questão do valor que você falou, né, que era dado na sua família, por exemplo, que é a mesma coisa também na minha família, que é sefaradi, essa figura das mulheres. Sim. Não, então, achei bem curioso isso em contraponto, por exemplo, no caso, essa figura dos pais, né, por exemplo, dos homens. Como você vê, ainda mais sendo de família sefaradis, esse valor todo, né, desse conhecimento que justamente essas mulheres, né, passaram para vocês? Eu acho o seguinte, a família sefaradi sempre disfarçou o poder na mão dos homens, mas quem mandava na realidade eram as mulheres que mandavam, vamos dizer, em off, entendeu? Porque para efeito da sociedade local, os homens que tinham a palavra, as mulheres ficavam, entendeu, cuidando dos seus filhos, das suas casas, etc. Mas eu acho que elas tinham uma influência muito grande na conduta das famílias, na organização das casas, dos seus filhos, entendeu? Isso era fundamental. Então, eu percebi isso desde cedo, porque eu via que a minha avó que mandava, entendeu, na casa dela, entendeu, como é que ela ia dirigir a casa, lavar a roupa, apresentar a casa numa festa ou numa reunião. Mas quem era o patriarca era o meu avô, não era ela, entendeu? Enfim, então eu acho que o poder era na realidade dividido, mas quem mandava realmente eu acho que eram as mulheres. Entendeu? Na minha visão, pode ser que eu esteja enganado. Só uma pergunta, Gabi, curiosidade minha. Desta geração, ainda tem alguém vivo? A minha mãe é a mais antiga da família Boab, inclusive ela é a mais antiga. Hoje ela tem 93 anos, está inteira, lúcida, graças a Deus e tal. Então ela é a representante hoje da família Boab, porque a família se reúne de vez em quando, e ela é a mais antiga da família Boab hoje. E da família da minha avó, da mãe do meu pai, não, quase todos já faleceram. Tem o meu tio que está vivo e tem uma irmã dele que está viva também, entendeu? Enfim, é isso. Esse é o contexto dos dois lados da família. Tá? A família se reúne. A família se reúne, de vez em quando estamos juntos. Os descendentes sim, mais ainda, né? Hoje com as redes sociais é fácil você se conectar, entendeu? Ok? Tudo bem, gente?